de igual para igual. É dessa maneira que o Vasco se prepara para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã. Inclusive, essa hoje é a grande frase falada dentro do CT Moacir Barbosa. Pois de fato, meus amigos, se pegarmos os outros anos com relação a esse clássico dos milhões, é como eu venho falando aqui com vocês, com toda certeza, amanhã será um dos clássicos em que o torcedor entra com mais confiança com relação ao resultado positivo. E a gente vai falar sobre isso aqui, neste Boa Noite Gigante. Falaremos sobre esse clássico dos milhões, sobre como o Vasco encara essa partida nos seus, entre aspas, três poderes: Abel Braga, Maurício Barbieri e Paulo Brax. Como será? De hoje o Gigante da Colina vai a campo para enfrentar o rival nesse clássico dos milhões? Vamos falar sobre isso e além dessas também muitas outras novidades. Falaremos sobre Nenê. Será que o vovô fica até o final de 2023, meus amigos? Falaremos sobre isso, falaremos além dessas também sobre Thiago Rodrigues no Vitória, o que não falta é informação importante. Porém, é claro, meus amigos, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aí ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, se você é Vasco e ainda não é inscrito no nosso canal, tem alguma coisa muito errada aí. E deixa eu te falar aqui rapidinho e na boa. Sabe como você soluciona esse problema? É só você chegando aqui embaixo e se inscrevendo para ajudar o nosso crescimento. Até porque queremos muito chegar à marca dos 90 mil inscritos. E olha, te falo mais ainda. Faltam menos de 2.500 inscritos para chegarmos a essa marca. Então venha fazer parte da nossa família e venha me ajudar a chegar a essa marca super importante na carreira, no trabalho, no canal. Realmente uma marca histórica pessoal minha. Então, por favor, de fato, conto com a sua ajuda. Ajude o vascaíno que está aqui do outro lado. Além disso, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça de aqui embaixo deixar nos comentários se você está empolgado para essa partida de amanhã contra o Flamengo. Eu, sinceramente, tô com uma empolgação completamente fora do normal. Realmente, ansiedade a mil para esse clássico dos milhões. E esperar que, é claro, o Vasco retribua essa minha toda ansiedade para o clássico dos milhões com uma vitória amanhã diante do nosso maior rival. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, gente. Eu quero começar primeiramente aqui esse vídeo falando, é claro, sobre situações rápidas. A primeira é sobre Nenê. Tivemos aí pela parte da manhã uma informação muito interessante sobre a situação do jogador. Lembrando, o Nenê tem contrato com o Vasco apenas até o final de abril. Para ser mais exato, até o final do Campeonato Carioca. O Vasco renovou o contrato do Nenê no ano passado exatamente com esse período. Pois devido à idade dele, hoje o Nenê é um atleta de 42 anos, fica difícil realmente para que ele mantenha assim alto nível, mantenha um alto rendimento e ajude o Vasco. A gente hoje vê a diferença do Nenê entrando no segundo tempo e entrando como titular. São dois jogadores diferentes e o Vasco também se comporta de uma maneira completamente diferente quando não tem o Nenê dentre os 11 iniciais. Porém, a situação pode ser outra, pois o Nenê pode estar renovando com o Gigante da Colina. Essa informação aí veio através lá do amigo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, que hoje, não apenas pela questão física, pelo aspecto de futebol, pela qualidade com a bola no pé, mas sim pela importância que o Nenê tem pelo grupo, o Vasco hoje estuda a possibilidade de renovar o contrato do atleta até o final de 2023. Exatamente por esse motivo, gente. Pela importância que o Nenê tem hoje no grupo como líder. Isso é fato, isso é inquestionável. O Nenê hoje tem um papel importante demais para o Vasco internamente. Papel de líder nato, um papel realmente de peça importante, um papel que une os atletas, une o elenco e além do mais, fora de campo o Nenê é visto como ídolo. Eu vi, né, os bastidores aí do Vasco quando jogou no Espírito Santo, quando jogou em Brasília contra a Trem Nova Iguaçu e era nítido como hoje os torcedores do Vasco têm o Nenê como referência, têm o Nenê exatamente dessa maneira, como um ídolo. Passa Léo Pelé, passa Pedro Raul, passa Jair, mas quem é parado pelo torcedor vascaíno é o Nenê. Quem é pedido um autógrafo e uma foto é o Nenê. E exatamente por esse motivo, hoje o Vasco da Gama estuda sim a renovação do seu contrato até o final do ano. Você concorda com essa atitude, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque é de fato algo que surpreende demais o torcedor vascaíno. Mas
prossigamos, né? Porque é claro, ainda temos informações importantes aqui e já começar a falar sobre esse clássico do próximo domingo, gente. Pois o que acontece? A expectativa aí com relação a algumas mudanças na escalação e até algumas novidades na lista de relacionados. Sobre as novidades, a gente já vem falando a vocês que no caso Figueiredo e Marlon Gomes estiveram muito bem durante essa semana nos treinamentos. Eles finalizaram a semana de transição, né, o período de transição nessa última semana. Já foram entregues ao Maurício Barbieri para participar dos treinos e, segundo notícias, está tudo bem. Os dois atletas não sentiram nenhum tipo de dor, muito pelo contrário, treinaram tranquilos, treinaram sem dor e realmente têm grandes chances de serem relacionados para a partida. E nessa manhã, através de uma grande apuração, a informação que nós tivemos é que o Figueiredo será relacionado para o jogo. Ainda não temos a confirmação com relação ao Marlon Gomes, mas sobre o Figueiredo será relacionado para essa partida de amanhã contra o Flamengo após vários jogos sendo desfalque. Ou seja, é um reforço importante. Figueiredo, dentro do elenco do Vasco hoje, na minha opinião, é um jogador diferente, é um reforço importante, um reforço que ajuda demais o Vasco da Gama para essa partida de amanhã contra o Flamengo. Então, uma novidade aí, o Figueiredo à disposição da comissão técnica. Outros dois atletas que também estão à disposição e devem e podem inclusive fazer a sua estreia nesse próximo domingo é o Manuel Capasso e o Andrei Santos. Sobre o Andrei, a informação que nós temos é que o Andrei está treinando normalmente e há sim uma grande tendência para que nesse próximo domingo ele comece como titular, formando uma trinca de volante no meio campo como foi contra o Fluminense. Porém, contra o Fluminense e Botafogo, inclusive, quem acabou jogando nessa trinca de volante foi Jair, Cauã Barros e Rodrigo. E a expectativa é que para esse domingo contra o Flamengo, quem jogue nessa trinca de volante é o Rodrigo, mantendo sendo o primeiro volante, Jair e Andrei sendo esses dois volantes ao mesmo tempo marcando, porém tendo uma liberdade muito grande de chegar ao ataque. O Andrei foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20 com 6 gols marcados, por exatamente ter essa característica de marcar muitos gols. Características, inclusive, semelhantes ao do Jair. Ou seja, o Vasco não terá um 10 fixo, pelo homem pensador, aquele homem que arma a jogada, mas vai ter um meio campo muito poluído, muito movimentado, com a presença tanto do Andrei quanto do Jair, dois jogadores de muita qualidade, e volto a repetir. A expectativa é que o Andrei comece sim como titular nesse jogo. Outra informação importante também é sobre a zaga. Havia uma expectativa sobre a presença do Manuel Capasso dentre os titulares. Porém, a informação que nós temos é que o Manuel Capasso não deve iniciar esse jogo como titular contra o Flamengo. De fato, o zagueiro treinou, mas ainda não tem ritmo o suficiente e, principalmente, além do ritmo, o entrosamento necessário com o Léo, que de fato o Miranda já tem para realmente ser o titular dessa partida. Informações que nós temos nesse momento é que exatamente por esse entrosamento, o Maurício Barbieri deve optar aí, não pela presença, mas pela continuidade do Miranda. Quem sabe, vencendo o Flamengo, indo bem, já na próxima partida contra o Bangu, que é um jogo mais tranquilo, o Vasco vai optar para colocar o Manuel Capasso, para que assim ele vá pegando ritmo aos pouquinhos, ganhando a confiança do treinador, ganhando uma confiança própria para vir a ser o titular do sistema defensivo do gigante da Cole. Gente, informação importante, agora quem fala não é mais eu não, é o próprio Maurício Barbieri. Hoje o técnico do Vasco, tem 8 partidas, 3 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas na temporada para Fluminense e River Plate. Chega com confiança para esse clássico do próximo domingo contra o Flamengo. Mas fica aí o grande questionamento, a grande pergunta. Como o Vasco vai enfrentar o Flamengo? O Vasco vai confiante? O Vasco vai usar esse fator emocional, psicológico do rival para conseguir a vitória? É um fator determinante? Então, fala daí, Maurício. Que nós, torcedores vascaínos, queremos muito saber como será esse clássico dos milhões. Em relação à sua pergunta, esquecendo todo esse contexto histórico que sempre é difícil esquecer, né, e deixar de lado todo esse ambiente que toma conta de um jogo desse tamanho, eu acho que para o Vasco é a oportunidade de enfrentar um grande adversário, de um adversário de nível, que independente de momento, de qualquer circunstância momentânea aí, é uma equipe de altíssimo nível, com excelentes jogadores, então é uma oportunidade que a gente tem de enfrentar um grande adversário e ver como é que a gente vai se comportar, como que a gente consegue se portar perante um adversário desse nível. Eu acho que são contextos e realidades diferentes. Agora, o desejo de fazer um grande jogo, de vencer, essa pressão positiva pelo resultado, a gente também tem. A gente quer no domingo fazer um grande jogo, quer derrotar o Flamengo, enfim, quer sair com uma grande vitória. Então
essa pressão que nós mesmos nos colocamos, ela também é uma pressão sadia e positiva. Eu acho que talvez, pelo momento e pelas circunstâncias, exista do outro lado uma pressão pelo resultado e tal, mas que assim que começa o jogo, até pela maturidade que os jogadores do lado de lá têm, o treinador e todo mundo, acaba ficando do lado de fora e o jogo acontece normalmente. Se eu responder de forma simples e objetiva, porque para mim é importante considerar todo o contexto, né? Eu preciso fazer uma avaliação da equipe do Flamengo, entender os pontos fortes e por isso eu posso até falar, é uma equipe que tem uma capacidade de decisão muito grande, tem um grande número de jogadores com capacidade de fazer a diferença e decidir, e ao mesmo tempo a gente precisa tentar respeitar a identidade que a gente vem construindo contra um adversário desse nível. Então a ideia é encontrar um equilíbrio, que a gente consiga manter a nossa identidade, que a gente consiga continuar sendo uma equipe intensa, uma equipe agressiva, que vai buscar o gol quando tiver a bola, mas que sem dúvida nenhuma a gente tem que ter cuidados para tentar minimizar ou atenuar os pontos fortes do Flamengo. Então eu não consigo te dar uma resposta objetiva, nós vamos jogar assim ou assado. A ideia é que a gente encontre um equilíbrio para fazer um grande jogo, para fazer frente ao Flamengo e buscar a vitória. E se Maurício Barbieri falou, quem também falou sobre esse clássico do próximo domingo foi o nosso diretor executivo e esportivo, como você preferir chamar, Paulo Brax. Paulo Brax, que hoje tem uma participação importantíssima nesse momento que o Vasco vive de reformulação, falou sobre esse clássico do próximo domingo contra o Flamengo. E é claro, também, sem muita enrolação, dê aí uma olhada nas palavras do Paulo Brax. O que eu posso te adiantar é que ele disse assim: esperamos manter o nível de evolução e fazer um grande jogo em um clássico muito grande. Então, também, ao mesmo programa, Seleção Esporte TV, o Paulo Brax, nessa sexta, no caso ontem, falou sobre a expectativa para o Clássico dos Milhões. Então, é um momento que ele é positivo, sim. A gente vem numa crescente em termos de performance dentro de campo. Temos uma tentativa de sempre manter um ambiente estável. Eu acho que é um papel que é um pouco do meu papel como executivo aqui dentro. E também dentro dessa nova realidade de SAF. É difícil, num clube com a camisa tão pesada, né, a gente ter estabilidade no trabalho, mas é o que a gente tem conseguido fazer desde a representação em dezembro, já visando essa temporada 2023. Então é um momento bom, é um momento positivo e que não significa que a gente vá triunfar por estar com um momento bom. O que a gente espera é manter o nível de evolução que nós estamos tendo dentro dessa reformulação, desse entrosamento entre jogadores, comissão técnica, e fazer um grande jogo no domingo, à altura dos torcedores do Vasco que estarão lá, e dos torcedores do Vasco que estarão acompanhando a partida, e de um clássico que tem, sei lá, quase 500 jogos de história, né? Então, um clássico muito grande, a gente espera estar à altura desse jogo. E aí, torcedor vascaíno, te empolga? Você tá empolgado para esse clássico? Será que o Vascão vai com tudo, conquista a vitória? Deixa a sua opinião nos comentários, eu tô muito empolgado. Acho que o Vasco segue não sendo favorito, clássico é clássico, na minha opinião, nem sequer o Flamengo também é favorito para esse jogo. Tá muito meio a meio, mas é de fato o jogo que o torcedor vascaíno, antes mesmo do início da partida, já tem muita confiança daquilo que pode acontecer. E sem passar nenhum tipo de vídeo, só quero falar aqui as palavras do Abel Braga sobre o Vasco nesse momento. Ele disse que é um jogo de igual para igual e ainda falou assim sobre o atual momento, a atual situação do Vasco. Abre aspas, sabemos que podemos ir mais longe. Então, Paulo Brax, diretor executivo, Abel Braga, diretor técnico, e Maurício Barbieri, técnico do Vasco, os três poderes da colina, muito confiante com relação a esse jogo. Você, torcedor vascaíno, também está na mesma? Confiante para Vasco e Flamengo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Gente, para finalizar o vídeo, falar aqui sobre duas informações rápidas. A primeira é que acabou de ser confirmado ingressos para Vasco e Flamengo esgotados, não há mais ingressos, todos aí ingressos vendidos. Existe ótimo otimismo para ter mais de 70 mil pessoas no Maracanã nesse Clássico dos Milhões. Além disso, também sobre Vasco na Copa do Brasil, confirmada a data da próxima partida do Vasco contra o ABC de Natal. O Vasco aí passou do trem e o ABC também passou do Nova Mutum, se eu não me engano, e as duas equipes conseguiram chegar na segunda fase. A segunda fase aí será no dia 16 de março, numa quinta-feira, às 9h30 da noite, jogo único e
caso venha a acontecer de terminar nos pênaltis, a vaga será decidida nas penalidades máximas. Também sobre o último jogo do Vasco na Taça Guanabara, contra o Bangu, confirmado dia 9/3, na próxima quinta às 7h30, em São Januário. Deixa aí a sua opinião se você vai ao jogo, porque realmente são dois jogos importantes aí para o nosso Cruz Maltino. Gente, por fim, Thiago Rodrigues se despediu aí do Vasco através das redes sociais. E como foi um texto muito grande, eu vou ler a primeira frase e a última. Ele falou assim: muito obrigado, chegou a hora. Realização é a palavra que traduz esse texto e a minha trajetória dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aqui fica o meu agradecimento a cada um que fez parte desse capítulo em minha vida. Deus vos abençoe. Então a gente deseja a todos a sorte. Thiago Rodrigues que fechou com vitória. E o Batman agora será o novo goleiro do Barradão do Vitória da Bahia. A gente fica por aqui. Esse foi o último vídeo deste sabadão e amanhã estaremos aqui com certeza, gente, às 7 horas com Fala Gigante e com certeza também às 1h, 1h30 com o Fala Gigante e às 7 com a Acorda Vascão, perdão, contando aí com a presença de todos. Vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.